Souza Júnior, tenho 31 anos de idade, nasci no dia 6/10/1993, sou morador aqui do Jardim Alto do Riviera, que é aqui pertinho, né? Final do ônibus do Nakamura, aqui na Zona Sul de São Paulo, moro a minha vida toda desde que eu nasci lá na mesma residência. Sou formado em propaganda e marketing, especializado em gestão de organizações da sociedade civil e outras formações pontuais. E trabalho aqui na Sociedade Santos Martins, que é uma organização de direitos humanos, que atua há mais de 30 anos aqui na região, no enfrentamento às violências e na redução das desigualdades sociais do nosso território. Então me chama de Churras. Como é o nome da sua mãe e do seu pai? O nome da minha mãe é Giovânia dos Santos de Souza, né? Minha mãe tem 66 anos. E meu pai, que já é falecido, o nome dele é Carlos Alberto de Souza, né? Tipo o meu nome. E o apelido dele é Bolinha. Tio Bola, tio Bola. Como foi sua convivência familiar na infância? Minha convivência foi muito boa. Meu pai e minha mãe, assim, desde que eu sou bem pequenininho, são separados, mas eu sempre tive uma boa interação com dessa vida da separação, de conviver com os dois. Mas a gente sempre caminhou junto. Minha mãe trabalhou fora, mas depois de um período ela deixou de trabalhar fora para cuidar de mim e do meu irmão. Meu pai, a vida toda, meu pai trabalhou 22 anos no Museu da Imagem do Som, que é o MIS, lá na Avenida Europa. E aí eu e meu irmão cresceu dentro do museu, literalmente. Porque meu pai se separou da minha mãe e ele foi morar no museu. Ele ia passar o final de semana lá para dormir até achar uma casa. E ele morou 7 anos dentro do museu. Então no final de semana, como meu pai veio me buscar e veio para casa do meu pai, eu ia para o museu. Então, minha infância toda, e uma parte da minha adolescência foi diretamente dentro do museu. Então, eu acho que tudo que eu faço hoje sobre cultura, hoje a gente participa do carnaval de rock, do bloco do Hercule, eu toco cavaco, todo aspecto cultural que, inclusive, amo assim, de fazer da vida, começa com esse olhar também desde pequeno de conviver dentro de um espaço tão cultural. Então isso ajudou muito eu e meu irmão a ser pessoas musicais, culturais também, de gostar e poder também desmistificar muitas coisas que a gente hoje tem como valores sociais, culturais também, ver dessa vivência no museu. É um bagulho bem diferente assim, de todo mundo. Qual é a sua lembrança mais marcante da infância? Sempre foi esse rolê do museu, porque sempre tinha algo novo para acontecer. E bastante também quando eu viajava com a minha mãe e com o Jefferson para Limeira, para casa dos meus padrinhos, né? Da tia Márcia e do tio Al. Que a gente, assim, até hoje eu vou lá, todo ano eu vou lá. E para mim é sempre a viagem mais legal que tinha da infância, que era para se divertir, para brincar, para curtir bastante. Então são memórias muito boas. Havia alguém que você admirava muito quando era criança? Quem e por quê? Enquanto criança, adolescente, não tenho muito isso. Eu tenho várias pessoas que eu admiro, mas quando eu fui ficando adolescente, que eu entendi que era importante esses exemplos para eu poder caminhar e conseguir fazer o que eu faço hoje. Como eram as festas de aniversário, as datas comemorativas em sua infância? Sempre é legal, né? Bom de você ter, eu sempre brinquei assim, né? O bom de ter o meu pai e a mãe separados, que eu sempre tinha duas coisas, né? Mas no bolinho ali, o que importava era ganhar um presente e estar com a família, sabe? Assim, algo bem simples, mas super bem elaborado, assim, bem tranquilo. Como foi seu contato na escola? Na escola eu era um moleque desenrolado, porque né, dá pra ver que eu falo bem, me comunico facilmente. Era esse moleque desenrolado, sempre fui meio inteligente, mas também nas minhas limitações. Mas era muito de boa a escola. Primeiro que eu gostava de ir pra escola, tinha a questão da convivência, de estar com a galera, de estar trocando ideia, de estar andando junto. E também a fase de escola, tinha aquele negócio que a galera começava na primeira e até o terceiro ano do ensino médio, a mesma galera na mesma sala. Só quem não passava era quem ficava pra trás, né? Então, tipo, tinha essa união de eu conhecer o cara que hoje tem muitos que são meus amigos até hoje, a gente convive juntos por causa dessa relação da escola. Então, tinha esse lugar mais legal, assim, de conviver. Qual é a sua matéria favorita? Eu sempre gostei de história. E aí, depois que eu fui para o ensino médio, filosofia e sociologia. Adorava aqueles debates malucos, complexos sobre a humanidade. Sempre gosto. Teve algum professor ou mentor que marcou sua vida? Eu posso dizer que a minha formação ela se deu em dois espaços. A escola, no ambiente educacional, técnico de formação. E teve vários professores que davam aula pra gente, tipo o professor Birajá de Geografia, que tinha umas aulas, tem dia que ele contava umas histórias muito loucas. Tinha o professor Eliseu de Ciências, que dava aula sobre o corpo humano, discutia sexualidade há 15 anos atrás de uma forma muito de boa pra gente poder discutir. Também minha formação se dá, quando adolescente, quando eu entro no CJ, no Centro para a Juventude, lá do Riviera, que é aqui da Santos Martins, inclusive dessa organização que eu trabalho hoje. Eu entrei para fazer um curso e aquele lugar, de fato, eu posso hoje, com muita tranquilidade falar, mudou a minha vida. Mudou a forma de eu pensar e olhar o mundo. Então, se hoje eu sou um profissional nesse mercado de trabalho aí também, e também na atuação com direitos humanos, eu devo a essa entrada. Então, Tia Jean,
o Everson, que é conhecido como Branco, o Júnior e a Renata, né? Então naquela época essa equipe de educadores me deu várias possibilidades de pensar o mundo e olhar o mundo de outra forma. Você participou de algum movimento estudantil? Estudantil eu nunca participei, porque o Grêmio era só tipo aquele esquema, né? Campeonato da escola e organizar campeonato de escola, muito disso. Quando eu comecei a participar de movimento social e até na pauta de movimento da infância, que é o que a gente está, nosso objeto, foi quando eu estava no CJ e o Júnior me levou para uma atividade do Fórum da Criança. E aí foi quando eu, opa, que negócio legal aqui, ficar debatendo política pública, que legal esse negócio. Gostei. E aí eu comecei a participar de conferência e foi linkando essa caminhada, assim, mas nunca tive esse envolvimento dentro da escola, nunca foi um envolvimento meu natural. Foi o início da vida adulta? Então, o início da vida adulta é sempre muito difícil, né? Então, sempre trabalhei desde moleque, quando for necessário para ter uma grana para comprar uma camiseta, para ajudar em casa. E o início da vida adulta, na minha fase, tem aquela fase muito pesada antigamente também do exército, né? Você com 17 anos você não podia arrumar trampo por causa do exército, a fase do exército de alistamento, uma burocracia. E aí eu trabalhava no emprego informal, né, num ateliê de costura, trabalhei uma temporada com isso, sempre trabalhei com eventos, fazendo garçom de buffet e tal, muitos anos fiz isso. E aí quando eu fiz 18 anos, eu tinha acabado de sair desse ateliê, fiquei uma temporada em casa, já estava naquele desespero, porque eu tinha conseguido uma bolsa na faculdade, estava fazendo faculdade, propaganda e marketing, eu entrei com 17 anos na faculdade, terminei com 21. Estava fazendo faculdade e não tinha grana, já estava contando moeda para pegar busão. E aí eu recebi um telefonema aqui da Santos Martins, me oferecendo uma vaga de emprego para eu ser educador, orientador socioeducativo de adolescentes no CCA, de uma turma de 12 a 14 anos. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer, não tinha experiência nenhuma. E como eu estava nesse movimento social, essa luta me deu essa oportunidade. E eu vou completar 13 anos que eu trabalho na Santos Martins em março do ano que vem. Estou há 13 anos aqui. Comecei como educador de CCA, virei educador de CJ e depois hoje eu trabalho aqui na gestão, junto com a gestão geral da organização. Então, começando essa pegada, mas sempre fazendo corre para levantar a grana. Buffet, carregando coisa, tampando ali, para você poder conquistar, para você pagar o busão. Né? Antigamente eu lembro que eu ficava mal cota no ponto para pegar o ônibus direto para uma faculdade, porque eu só pagava uma passagem. Então não dava para ficar pagando duas, né? Então, tipo, tinha que ser bem certinho, para dar o tempo de ir, o tempo de voltar. Então, foi assim, mas sempre muito feliz, sempre respeitando todos os processos também necessários para se desenvolver. Como é a relação com o seu trabalho e sua carreira? Meu trabalho e minha carreira. Eu só sei fazer isso. Não sei fazer outra coisa da vida, não sei. Eu não sei se eu fui treinado, fui forjado, estou aqui e eu sei fazer isso. Sei lidar e pensar que meu trabalho tem que ser um instrumento de transformar a vida das outras pessoas. Todos os trabalhos do mundo são importantes. Se a gente não tem um motorista de ônibus, ele não leva a gente para trabalhar. Se a gente não tem um médico no hospital, quem vai cuidar da nossa saúde? Se a gente não tem a pessoa que vai à rua para a gente poder passar, a gente não vai ter uma cidade harmoniosa para viver. Sim. E eu trabalho hoje com uma política de direitos humanos, uma organização social, em que pese que é muito ruim o meu trabalho, né? Que eu trabalho a partir da violência que as pessoas sofrem. Eu trabalho porque as pessoas passam fome, elas sofrem violência policial, são vítimas de violência sexual, vítimas de abuso, vítimas de violência doméstica, elas são retiradas do poder familiar. Infelizmente, eu trabalho, e aí a parte do capitalismo, do dinheiro, né? Eu trabalho com isso. E meu trabalho, ele existe para lutar para que isso não aconteça mais. Então, a minha relação de trabalho é muito mais do que só receber meu salário na conta, final do ano, nós estamos em dezembro, receber décimo, ter férias, é muito mais do que isso, porque o resultado do meu trabalho não é só a questão econômica. Eu posso transformar a vida de uma pessoa, eu posso tirar uma pessoa de uma condição de abandono, de violência, e ela poder reconduzir a vida dela, retransformar a vida dela. Ela pode superar, nunca ela vai esquecer um trauma, mas ela pode superar aquela violência que ela viveu. Então o meu trabalho hoje, ele faz isso. Sempre falo que na minha carreira, meu sonho é não precisar mais trabalhar aqui. Imagina a gente ter uma sociedade que mulher não sofre violência. Que a gente precisa ficar falando que não pode, que o corpo é seu, você tem que cuidar do seu corpo. Está numa sociedade que uma criança que sofre uma violência sexual, ela pode ter o direito de abortar, por exemplo, conforme a lei coloca. E não como hoje querem tirar esse direito fundamental de uma pessoa que sofre violência. Está numa sociedade que ninguém precisa roubar porque passa fome. Está numa sociedade que a gente não precisa ter medo do Estado. O Estado é a polícia. A gente está gravando hoje, numa semana de vários casos de violência policial. Quem deveria me proteger está mais me dando medo.
Ainda mais no lugar que a gente vive, que já foi o lugar mais perigoso do mundo em 1996. Então, o meu trabalho, eu lido com a minha profissão para lutar para que isso acabe. Está longe de acabar? Vou ter que trabalhar muito. Mas se a gente puder fazer também, de pouquinho em pouquinho, transformar algumas vidas, já é um grande avanço e uma grande entrega que a gente faz para o mundo. Você se recorda quando começou a participar do movimento? Recordo, eu tinha uns 15 anos no CJ, eu lembro como hoje que me chamaram para uma reunião do Fórum da Criança, que é lá na subprefeitura. E eu fui para essa reunião com um monte de adulto, falando um monte de coisa difícil. E aí, com isso eu fui me estimulando, falei, não, você entende esse negócio, que é bom, é legal. E eu comecei a participar, e eu fui apresentado para as conferências, que são espaços que acontecem a cada 2 ou 3 anos, para debater as políticas públicas voltadas ao tema. E eu fui na Conferência da Criança, e aí teve a conferência aqui na região, e eu saí como delegado. Delegado é aquele que sai para representar na outra etapa. Então tem a conferência regional, a municipal, a estadual e a nacional. Ele falou assim, ô Churras, se você sair como delegado, pode ser que você vai para Brasília na conferência. Eu falei, bora, eles enrolei de gás, tudo pago, eu vou embora, fui embora. Aí eu comecei a participar. Só que além do oba-oba, do rolê de participar, eu tomei gosto. Eu achei legal aquele negócio. Fiz novos amigos, irmãos de vida, de história. Perdi um deles, um dos maiores. Quando eu tinha 16 anos, o Pedro, que era um baita moleque, que faleceu com leucemia, que era super parceiro nosso. Era uma baita referência que nós tínhamos na época no Brasil, como debatedor sobre criança e adolescente. E aí eu comecei a participar com esse barulho do Fórum Estadual da Criança, desses movimentos, de algumas comissões. Teve uma temporada que eu acho que foi a mais legal, que tinha uma associação que chamava ABMP, que era a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância. Que essa associação de juiz, de promotor, tinha um grupo de adolescentes do Brasil todo. E eles pagavam, ajudavam com a ajuda de custo, marcavam reuniões para a gente poder sentar e discutir fluxo judicial, com 16 para 17 anos. E aí a gente fazia várias viagens, iam para vários congressos participando, debatendo inclusive refletindo como a legislação, como a política pública também tem que dialogar com a criança e com o adolescente. Ela tem que existir para isso. E aí eu comecei a participar desses movimentos. Fiz 18 anos, comecei a trabalhar aqui. E aí trabalhando aqui eu conseguia acompanhar reuniões, participar de outras atividades. E aí eu tive as oportunidades, né, de me candidatar ali em 2015 para ser conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CMDCA, que é o órgão, inclusive, que financia esse projeto, que é o CMDCA a partir do FUNCAD. Mas aí de 2019 até 2021 eu tive a honra de ser candidato novamente ao CMDCA, ganhar a eleição e eu fui o presidente do CMDCA nessa gestão. Então eu assumi essa responsabilidade gigante, o presidente mais novo também que o CMDCA já teve ao longo da sua história de 30 anos aqui na cidade, que é o órgão que controla, que delibera, que analisa toda a política pública voltada à criança e adolescente nessa cidade. Então eu fui presidente, vice-presidente, coordenei inúmeras comissões temáticas, fiz inúmeros projetos, a gente analisou diversas questões, e aí eu continuo nessa caminhada aí de luta. Fui conselheiro estadual de direitos humanos do CONDEP, né? Hoje também integro o Comitê Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, que é o gestor dessa marca maravilhosa que é do Faça Bonito, do 18 de maio. Então, a militância, além de ser esse rolê que também é meu trampo, que eu trabalho, e ali também de alguma forma saiu o suor do meu trabalho para eu manter a minha vida, também a militância está o tempo todo envolvida no dia a dia meu, né? Então eu tenho hoje essa felicidade de ter também tido essa história, de poder militar, de poder ter lutado, de poder ter acompanhado e ocupado espaços tão importantes, assim, pela minha pouca idade, que as pessoas falam, né? Muita gente me conhece, quem vai ver esse vídeo tem gente que me conhece desde meus 15 anos, né? Eu tenho 30, sou novo e já tive grandes experiências dentro dessa luta também, então acho que isso é muito importante. Eu só consegui fazer isso porque alguém lutou também para que eu tivesse esse espaço. Né? Então, o meu papel também hoje é lutar para que outras pessoas tenham esse espaço também. Como era ser militante naquela época? Nossa, naquela época era diferente, né? Não tinha telefone, para usar o e-mail tinha que ir na lan house para mandar um e-mail para alguém, né? Tinha aquele negócio do torpedo, tinha um site na internet que você mandava um torpedo de graça. Então, tipo assim, tinha que ligar a cobrar, rachar hot dog. Hoje em dia você tem internet, você tem WhatsApp para conversar, você cria um Google Docs, todo mundo vai lá e digita o que quer naquele documento. Antigamente tinha que fazer no seu computador no Word, mandar para outra pessoa ler para ver se estava bom. Então naquele tempo a tecnologia não estava tão ainda evidente e a gente tinha que criar outros meios. E a gente tinha esse grupo de adolescentes da cidade toda que ficava marcando, vamos marcar reunião onde a gente marcava reunião? Dentro do metrô. Mas muita mulher perto do metrô, a gente fazia reunião no saguão do metrô, porque não precisava pagar de volta.
já estava dentro do metrô para economizar. Sim. Então a gente tinha que criar métodos para poder se reunir, para poder debater a política pública. Com o boom da internet, com o boom da tecnologia, a gente marca uma reunião online, com todo mundo do Brasil, todo mundo participa. Então também mudou muito esse formato de como atuar, de como ser ativista. Mas é legal, acho que o formato que a gente tem hoje, a gente precisa pensar até como reflexão de novas metodologias. Que a gente quer usar a mesma coisa da minha época. Da minha época não dá mais certo pra molecada, é outro mundo. Então o mundo mudou e a gente precisa ter novas práticas para que novas pessoas consigam lutar com a gente também no dia a dia. Quais eram as pessoas que atuavam no movimento com você? Algumas delas se tornou uma referência? Todas. Vocês vão o Lorival, o próprio Júnior, que foi meu educador. A gente está aqui da Santos Martins, que eu não posso deixar de falar do Padre Jaime, né, que já deixou, mas foi para mim um dos maiores, dos top 5 inspiração da minha vida, de ser um cara que lutou, abriu mão de tudo da vida dele para lutar por direitos humanos, para lutar pelo povo. Tanta gente que passou assim, que é exemplo para mim. Eu tive a honra, quando eu fui presidente do CMDCA, de estar numa composição, os outros conselheiros da sociedade civil, que são pessoas que eu conheci adolescente, que elas me ensinaram tudo aquilo que eu sei, sobre lei, sobre debate, sobre conselho. Aí você poder ser presidente do conselho, você jovem, com o Flyston, com o Fernando Júnior, com a Roberta Sato, com o Carlos Nambo, com a Liliane, com a Cleusa, com a Sônia, assim, pessoas que eu conheci adolescente e hoje dividiram espaços e mesas comigo. Pessoas que me incentivaram a estar aqui, igual a gente está conversando hoje. Um monte de gente lutou para que a Santos Martins pudesse ter esse serviço, como a Regina, como o Osni, como outras pessoas aqui. E hoje eu estou aqui, sento com eles e converso e construo política com eles. Então, sim, é tanta gente que me ajudou, o Giva, tanta gente que me ajudou, a Casa dos Meninos também, sim, como um espaço de tecnologia naquela época. Quando falava assim, vamos fazer a conferência online. Como assim conferência online em 2013? Ninguém imaginava que ia ser esse boom de tecnologia. Então essas pessoas, esses espaços me potencializaram. Ocorreu algo ou alguma pessoa, ou houve algum problema durante a sua participação no movimento? Eu acho que diversos percalços. Muitas vezes eu não tinha dinheiro da passagem para dar reunião. Então você não dava um golpe no busão, você não tinha dinheiro para ir. Tinha dinheiro para comer na rua muitas vezes para reunião. Então tinha que ir comer um hot dog de R$1, que tinha lá no Aregabaú, que é o que dava para comer. A gente teve a perca desse nosso parceiro Pedro, que aquilo mexeu muito com a gente, porque era um moleque que estava em super ascendência no Brasil e teve uma leucemia e infelizmente faleceu. E super jovem, a gente continuar a luta nesse processo. A gente também tem que pensar que a política pública, e aí tem que pensar na parte do poder executivo, governador, prefeito, vereador, deputado, também atrapalha, dá uma desanimada muitas vezes. A gente passou por anos muito difíceis nos últimos períodos com os governos que nós tivemos, nas pautas que envolvem criança e adolescente. A gente está conversando agora e tem deputados que defendem, né, que tem que uma criança que sofre um abuso sexual, um estupro, que fica grávida, ela é obrigada a ter aquele bebê, sendo que a lei, desde que reformulou o Código Penal, já garante, né, o aborto civil já garante o aborto em circunstâncias previstas na lei, né? Quando ela sofre de violência, o bebê é anencefalo e quando arrisca na gravidez e tudo mais. Então, e a gente tem pessoas hoje, então isso dá uma desanimada. Você acorda e você fala, mano, eu tô de doido. Esse cara é político que luta pela gente. Né? Tem político que é contra a democracia. Esse espaço a gente poder estar discutindo aqui agora e poder dar nossa opinião, poder votar. A pessoa é eleita pelo voto na urna e desacredita da própria urna que elegeu ele. Então isso dá uma desanimada. Mas como eu sempre gosto de pensar, não dá nem tempo de desanimar. Sabe por quê? Porque se eu parar de lutar, ou se muita gente parar, um monte de gente deixa de viver. Então a gente tem uma responsabilidade grande na sociedade. Não é culpa minha o que acontece, mas se eu puder fazer algo para transformar essa realidade, acho que isso ajuda a gente a poder sair desses percalços que acontecem no dia a dia. Antes da sua participação no movimento, como você vê a situação das crianças e adolescentes? Quais são as ações para futuro no movimento? Antes de eu participar, eu achava que era isso, era você acordar, fazer seu corre, tinha que ter família rica, dinheiro, que não sei o quê. Depois que eu comecei a entender o que é um movimento, eu vi que a gente precisa de política pública. Você pode ter uma boa família, você pode ter uma boa estrutura econômica. Se você não tiver uma série de direitos, para além disso, você não consegue garantir que você vai viver bem em sociedade. Então, eu comecei a entender que lutar por direito de criança e adolescente não é pensar o futuro. Porque tem essa frase, né, que a criança e adolescente é o futuro do Brasil. É uma mentira. É uma mentira. São hoje. Porque hoje tem que ter política pública, tem que ter creche, tem que ter médico, tem que ter o transporte público de qualidade, o transporte escolar. Então não dá para pensar isso no futuro, tem que ser o hoje. E aí a gente precisa estimular que essas crianças e adolescentes também conheçam os seus direitos.
Né? E a partir disso é um desafio que nós temos hoje. Porque até então, um monte de crianças não conhecia seus direitos naquela época. Para a gente saber de direitos, a gente tinha que ir para o CJ, por exemplo. Que a escola deveria ser obrigada a ensinar o que é o estatuto. Não para ficar dizendo igual muita gente, porque você só ensina os direitos. E os deveres, tem um monte de dever também. Porque adolescente tem deveres também. Mas a gente precisa saber seus direitos. Tem seus direitos fundamentais garantidos. Quando eu entendi que aquela criança está na rua, não é porque ela quer. É porque alguma política pública, alguém falhou para cuidar dela. Então, quando a gente fala de uma criança que sofre violência, quem tem que cuidar daquela criança? É o Estado, tem que oferecer uma política pública. Então, eu comecei a observar esse lugar. E como eu posso fazer isso para transformar? Se eu conseguir um espaço de voz, eu vou ter que falar, vou ter que denunciar esse tipo de questão. E aí eu começo a minha trajetória, e estou até hoje nesse movimento de lutar por direitos humanos e um recorte especial em criança e adolescente, observando que a gente não pode deixar mais que criança e adolescente seja o futuro da nação. Porque tem muitos que não conseguem nem chegar na adolescência. Então a gente não pode deixar que essa molecada cresça sem ter perspectiva de sonhar. Que achar que qualquer coisinha que ela pegar tá bom. Não tá bom não, mas tem que ter mais coisa. E a oportunidade que as pessoas falam, oportunidade, as pessoas têm que dar oportunidade com qualidade. Não adianta eu dizer, aqui na região do Jardim Ângela, a gente conseguiu, vai começar, já está em processo de licitação, a obra do Instituto Federal aqui do Jardim Ângela, que vai ser aqui perto de onde a gente está gravando. Não adianta eu falar que vai ter o Instituto Federal se não der condições da molecada acessar o Instituto, de poder passar na prova, que é mais difícil. E com a qualidade da escola que nós temos, será que ele vai passar na prova? Não vai. Não tem essa pegada. Ah, ele entrou na universidade ou no cursinho federal. Como é que ele se mantém? Com bolsa. Ah, bolsa de R$1.000. Com R$1.000, quem vive com R$1.000 hoje em São Paulo? Dá pra viver. Então, não adianta eu pensar só o direito pela capa do direito. Eu tenho que pensar o direito como um todo. Eu falo assim, e eu fico pensando, pô, mas eu já estou com 31 anos. Quantos moleques estão lutando no nosso lugar? A gente tem que formar lideranças. Mas não dá pra achar que formar liderança é como eu fui formado. A sociedade mudou, o mundo mudou, outra pegada. A gente tem que formar lideranças de outras formas, com outras metodologias. Não dá pra falar de luta política social sem falar de cultura. De como a gente pode envolver as pessoas a pensar. Hoje o rap, o trap, o funk, o samba e ritmos trazem mais reflexão política do que uma reunião de 2 horas. Se a gente for pegar algumas letras pra gente poder analisar. Né? Então, acho que a gente precisa ver o método de falar com o pessoal para que eles possam nos agregar e juntar com a gente nessa luta no dia a dia. Atualmente, existe alguma criança ou adolescente que possa levar o movimento adiante? Tem uma molecada boa. Tem uma molecada boa aí. Tá no Grêmio, tá no movimento de moradia, tá no movimento da igreja, tá no serviço lá no CCA, no CJ, tá na escola. A gente precisa pensar a forma de agregar essa molecada. E a partir disso, aonde ele estiver, naquele microespaço, ele consegue gerar transformação. Não precisa que o moleque ocupe a presidência do maior movimento estudantil do Brasil. Mas se na escola dele puder lutar para que a escola seja de qualidade, que ele tenha uma estrutura, já é uma grande transformação. Né? Porque tem uma frase legal, um provérbio africano que fala assim, né? Que gente simples, fazendo coisas simples em lugares de pouca importância, geram grandes transformações. A gente é muito adepto a ter grandes lideranças, mas tem um monte de gente boa, fazendo coisa boa pra caramba em vários lugares do nosso Brasil, em vários lugares da cidade. Né? O que a gente está fazendo aqui agora é uma coisa boa pra caramba que vai ficar eternizado por várias gerações. Então, esse ambiente, esse espaço, a gente também precisa pensar. Né? De como olhar para esse todo como um todo. Mas tem várias coisas legais. Olha a molecada de batalha de rima. O que os moleques fazem, as letras que os moleques fazem, o contexto. Olha o que a molecada fez no funk antigamente. Olha o que a molecada fez no sertanejo em alguns lugares. Fez no samba, que fez com o sarau, que fez com não sei o quê. Criaram várias formas de também discutir política de alguma forma. Então é importante valorizar várias ações que acontecem. Que mensagem você deixaria para as novas gerações sobre a importância da luta por direitos? Primeiro que a gente tem que saber que tudo é um direito. As pessoas não sabem ainda que é direito delas ter direitos. As pessoas não sabem. A gente fala que a criança e adolescente ela é um sujeito de direitos, é o que o Estatuto fala. Eu tenho dito que a criança e adolescente tem que ser um sujeito de todos os direitos. Eu não posso só dar saúde e não dar educação. Eu não posso só dar assistência e não dar trabalho e renda. Você consegue pensar que se a criança está na escola de tempo integral de qualidade, o pai e a mãe têm condições de ter um emprego melhor e ficar mais tranquilo para poder cuidar daquela criança. Se a gente entende que a lei garante que os pais devem acompanhar a vida escolar dos filhos, eles vão poder faltar uma vez ou outra, a cada 3 meses faltar no trabalho e perder a reunião de pais da escola. Quando a gente começa a entender que quando a gente pensa em emprego e renda focado nas famílias, mas que vão impactar a vida das crianças, a gente vai transformar a sociedade. Então, a mensagem que quer deixar não é para o futuro também, é para quem está aqui agora.
que olha que muitas vezes está sem perspectiva, está desanimado, ou que está no gás da luta, pensar que nós temos um desafio importante, que de fato precisamos garantir direitos de crianças e adolescentes. E como a gente vai garantir? Executando a lei. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei está pronta, ótima, com vários fluxos, ideias de como fazer. Vamos colocar em prática, que a gente vai ver que a gente vai colher bons frutos. E colher bons frutos não é tipo daqui a 10 anos. A gente vai colher bons frutos daqui a um dia, 6 meses, ou algumas horas. A gente entender que direitos humanos não é defender vagabundo, igual as pessoas falam na televisão, mas é pensar o olhar do todo e cuidar de todo mundo, independente da classe social, né, da condição que ela está, mas pensar uma política que cuide desde a cidade, porque rico e pobre pega a marginal. Então precisa estar bem cuidada para todo mundo usar. A gente tem que ter um transporte público, que a população precisa ter qualidade, pô, não andar que nem uma sardinha. A gente não precisa ficar se humilhando para ter um metrô aqui no Jardim Ângela, as pessoas precisam se locomover na cidade. Então o desafio não é tão futurístico lá para frente. O desafio é agora. A gente precisa pensar e fazer. Chuas, quais os métodos? Dinheiro tem? O Brasil é um país rico. Gasta dinheiro à toa. É muito auxílio terno e pouca política pública para reduzir desigualdade. Então são soluções que dá para fazer para ontem. A gente vive num regime democrático, e eu super defendo e amo a democracia, que a gente escolhe a democracia representativa, e aqueles que nos representam ainda estão nos representando aquém daquilo que a gente precisa e necessitaria para transformar a sociedade. Chua, mas você inventar uma fórmula mágica? Não. A gente sabe como acabar com a fome, a gente sabe de todas essas pessoas que estão desempregadas, a gente sabe o nome dessas crianças que estão sofrendo violência, que a gente atende. Então a gente tem condições de pensar uma política pública de uma sociedade melhor. E cabe a gente não deixar isso para amanhã, porque as pessoas ficam nessa fita, que é o futuro. Aí o futuro passa, o futuro chega, e o que a gente fez para transformar? E muita gente não está tendo nem o direito de chegar no futuro. Então, pensar na infância é pensar no hoje, pensar no agora, pensar a política pública que de fato enfrente e reduza toda essa desigualdade. Então, de mensagem é isso. E tem uma música que eu gosto muito, é um forró, que ele fala assim, ó: se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Então, a gente tem como fazer, falta vontade de fazer. E a gente está aqui na luta tantos anos, dizendo, ó, vamos fazer isso que dá certo. E aí, nosso potencial é não parar de fazer isso. Eu sonho, e a minha mensagem, espero daqui a 10 anos ver esse vídeo e falar assim, poxa, que bom que eu larguei aquela vida de trabalhar com direitos humanos, porque acabou a violência. Acabou esse número gigante. Eu acho que isso vai acontecer daqui a 10 anos? Infelizmente, eu acho que não. Mas se isso acontecer, vai ficar essa mensagem muito legal, que ó, eu pude mudar de profissão porque a gente conseguiu reduzir a desigualdade. O sujeito que não conhece sua história está fadado aos erros do passado, tem essa frase assim, né? E tem um ponto legal, porque o que pega? Nós estamos passando por uma crise de história no Brasil, né? As pessoas esquecem da história, esquecem o que já aconteceu e repetem as coisas ao mesmo tempo. E tem gente que finge que não sabe o que é história, né? Então quando a gente fala que tem gente que fala que não foi uma ditadura, foi uma revolução. A gente viu uma ditadura que matou e tentou dar um golpe e fez a gente, né? Engraçado. Aqueles que usaram o sistema da democracia para ser eleito, tentando dar golpe, tentando matar presidente, né? Então, pensar na memória é você conhecer a história, saber que nada que a gente tem hoje surgiu do nada. Então, pra gente ter democracia hoje, morreu gente pra cacete. Pra gente poder estar aqui discutindo a memória da infância, um movimento que é mais transversal, e é um movimento que tem uma lei única, se chama Estatuto da Criança e Adolescente, né? E é um movimento que ele perpassa por todas as políticas públicas. E aí esse processo de fazer essa memória é também mostrar para essas novas gerações, ou para as pessoas de hoje, da geração de hoje, que para a gente estar aqui sentado num serviço da assistência, da educação, não foi que a dona Maria acordou, o prefeito de plantão, a prefeita na época, falou, vou fazer aqui um serviço para atender essa criança que sofreu violência. Foi luta, foi estudo, foi diagnóstico. Para a gente poder hoje ter educação como direito fundamental, pediatra, foi porque alguém lá atrás, vários especialistas lutaram para que a gente pudesse ter o ECA e dizer que toda criança não é mais um qualquer, que toda criança é um sujeito de direitos e é um sujeito de prioridade absoluta. Então reconhecer essa história é fazer com que a gente não possa mais errar lá na frente e também aprender a evidenciar a história, que a gente é mó ruim de história brasileira. Você pega um livro de história da escola, só fica falando de tigre asiático, da história dos americanos, e da nossa história, para a gente poder estar aqui sentado agora, para a gente poder falar que tem um ECA. Como é que foi esse processo? Então, essa ação de reconhecer a história e trabalhar essa memória também dá dignidade para que a gente possa acertar mais no futuro e poder ver quais passos melhores tomar mais para frente.